A Zoe chegou já bem produzida para o culto de hoje. Amém, graças a Deus. A gente já estava se alegrando aqui. A Ana Lu estava dando um show de dança enquanto a gente cantava já no início. A gente estava ensaiando, estava se alegrando, dançando, louvando. Boa noite para Ana, para Bia que chegaram agora também. Deus vai atraindo as pessoas para cá, né? Para esse lugar. A gente crê nisso, que o Senhor Ele prepara essa noite para nós, para que a gente possa expressar o que foi a nossa semana. É um resultado do que a gente viveu na nossa semana. A gente precisa entender que o nosso culto é isso, né? Senão a gente vai ficar preso que o culto é para a gente vir e receber tudo aqui. Não, é também, mas é para principalmente a gente expressar e derramar na vida dos nossos irmãos aí o que a gente tem recebido. Boa noite, Rafael Tavares, família Tavares, glória a Deus. Eu quero saber se está todo mundo preparado para falar o nosso oficial boa noite, jovens. Eu não posso falar sozinha, Rafael. Te liga, Rafael. Prontos? Pronto, Jonas? Então tá bom. Vamos lá. 1, 2, 3. Boa noite, jovens! Glória a Deus! Ó, a gente tem que... Hoje a gente está em poucos aqui presencialmente. Então, olha, quem tá aqui tem que dar tudo de si nessas danças. A gente tá com as gurias da dança preparadas já ali para participar conosco, mas eu quero que tu dê uma sacudida em quem tá do teu lado aí, dá uma sacudida assim e fala, te entrega hoje com tudo que tu tem, tu não pode ficar parado, porque a gente vai se alegrar aqui juntos, amém? Meu Deus, eu tenho tantos motivos pra negar meu próprio eu. Quero te obedecer. Um dia que vale mais que um ano em qualquer outro lugar. Não quero mais saber de quem eu posso ser por não ter você. Deixei meu passado pra trás, meu futuro não me assusta mais. Não há peso de culpa em mim, neguei a mim mesmo pra viver pra ti. Jesus comprou meus dias, em minha vida não há um espaço que não seja seu. Meu Deus, basta a sua voz escutar pra mudar minha rota. Viver pra sua glória, aqui vou eu. Viver pra sua glória, aqui vou eu. Sem merecer, o seu amor se tornou o meu motivo pra viver. Não quero mais saber de quem eu posso ser por não ter você. E já deixei meu passado pra trás, meu futuro não me assusta mais. Não há peso de culpa em mim, neguei a mim mesmo pra viver pra ti. Jesus comprou meus dias, em minha vida não há um espaço que não seja seu. Meu Deus, basta a sua voz escutar pra mudar minha rota. Viver pra sua glória, aqui vou eu. Viver pra sua glória, aqui vou eu. Palmas. Me lembrou que estou seguro, não preciso andar mais sozinho. Em Jesus eu tenho motivos, eu resisto à forma do mundo. Vem de tudo
hoje tenho o mais precioso. Eu não vivo essa vida somente pra mim. Aqui vou eu, Jesus comprou meus dias. Em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota. Viver pra sua glória, aqui vou eu. Jesus comprou meus dias. Em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota. Viver pra sua glória, aqui vou eu. Viver pra sua glória, aqui vou eu. Viver pra sua glória, aqui vou eu. Amém, amém. Vocês estão animados, né? Tô vendo. Vamos. Tem uma coisa que eu sempre fico refletindo, que é sobre que independente do que a gente faça, independente do que aconteça, independente de quantas vezes a gente volte para trás, sempre tem um lugar na mesa pra gente. Sempre, sempre tu volta e Ele tá te esperando, Ele tá ali, senta aqui, vamos conversar. Então é isso que a gente quer, mais uma vez, dançar aqui e agradecer ao Senhor mesmo, porque a gente sempre retorna e Ele está ali esperando com um lugar na mesa pra gente. Aleluia. Vamos começar com as palmas então? Há lugar na mesa quem reconhecer que precisa de perdão e graça. Não se esqueça que a dor é passageira. Jesus nos trouxe a esperança de um dia festejar em sua presença, distante de qualquer tristeza. Vem a sede saciar, provar da vida, o próprio Deus é nossa herança. Há lugar na mesa quem reconhecer que precisa de perdão e graça. Não se esqueça que a dor é passageira. Jesus nos trouxe a esperança de um dia festejar em sua presença, distante de qualquer tristeza. Vem com a sede saciar, provar da vida, o próprio Deus é nossa herança. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber o vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber o vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber o vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Eu correrei pra sala do trono. Eu correrei pelo caminho do teu sangue. Vai, rapaz! Eu correrei pra sala do trono. Eu correrei pelo caminho do teu sangue. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber o vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber o vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Eu correrei pra sala do trono. Eu correrei pelo caminho do teu sangue.
aqui, que coisa linda esse pessoal de Brasília se entregando. É isso que a gente começou orando aqui, falando juntos, que a gente queria se entregar com tudo que a gente tem, e a gente vê isso. Quando a gente vê vocês dançando, vocês participando, é como se vocês estivessem aqui presencialmente. E aqui é esse sentimento que está no nosso coração nessa noite, que a gente quer entregar tudo que nós temos aos teus pés, Senhor. Vai fechando os teus olhos nesse momento, vai te colocando numa posição de filho, de adorador, daquele que olha para dentro de si, vê que não tem nada para oferecer mesmo, mas aquilo que a gente tem, a gente quer te entregar, Senhor, nessa noite, Pai. Vai falando isso com teu Pai, vai declarando essas palavras, porque quando a gente agradece, quando a gente ora, quando a gente fala essas coisas para o Senhor, é como aqueles que reconhecem que não tem nada, mas tudo que a gente tem, mesmo que seja só um aleluia, mesmo que seja lágrimas, mesmo que seja só um levantar de mãos, só uma palavra de gratidão, é isso que a gente quer te entregar nessa noite, Senhor, porque Tu és digno, Pai. Tu és o único que és digno, Senhor, da nossa adoração, o único, Senhor, que é digno de toda a nossa entrega. Mesmo que a gente não consiga nem ficar de pé, a gente quer continuar, Senhor, te adorando e te entregando tudo que nós temos, porque Tu és, Senhor, digno. E é isso que a gente quer continuar louvando nessa noite, Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo, porque tudo vem dele, tudo volta pra ele. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, Senhor, e Tu és digno de tudo, e Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Por isso nós declaramos, Senhor, de dia e de noite, que dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti
digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Nós te exaltamos, te pois tudo vem de ti e tudo é para ti, e tua é a glória. Tu és digno de tudo que nós temos, Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, e tua é a glória. Ergue as suas mãos agora e declara que nós te exaltamos, Senhor. Te exaltamos acima de qualquer coisa, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Não tem espaço para mais nada, Senhor. Te te exaltamos, ó Senhor. Aleluia. Agora dá uma salva de palmas ao nome do Senhor. Aleluia. Por isso que a gente está aqui, meus irmãos. Não tem espaço para mais nada. É isso que ficou ecoando no meu coração enquanto a gente cantava esse louvor. Não tem espaço para mais nada. Por isso que a gente fala que a gente exalta o nome do Senhor. Não que Ele precise que a gente exalte, porque o nome dEle já está sobre tudo, já está sobre todas as coisas. Não tem o que a gente faça para diminuir a grandeza e a autoridade do Senhor. Mas o que a gente tem que fazer dentro do nosso coração, a gente exaltar o nome do Senhor, dizer não tem espaço para mais nada. É o nome do Senhor que eu vou exaltar, é isso que eu vou fazer. Independente do momento que eu estou vivendo, independente da situação que está acontecendo na minha vida agora. Estava olhando para o pai ali sentado, entregando tudo que ele tinha com as mãos dele levantadas. Daqui a pouco a gente não vai conseguir nem estar de pé, meus irmãos. Mas a gente vai estar exaltando o nome do Senhor. O tempo todo exaltando o nome do Senhor. Porque é esse nome que tem nos mantido firmes nesse lugar. Por isso que eu quero que a Jana nos conduza agora em oração, para a gente continuar louvando ao Senhor e exaltando esse nome. Não sai desse ambiente. Deus está nos colocando num ambiente de adoração nessa noite. Não fica fora disso que Ele está fazendo.
Não permite com que o teu coração fique fora. Vai falando isso pra ti agora. Não tem espaço pra mais nada. Pra mais nada. Amém. Oh, Jesus. É mais uma noite, Pai, que Tu escolhe a dedo cada pessoa que está aqui, Pai. E assim como no meu coração Tu tem falado, e qual é o motivo que eu estou aqui? Por que que Tu me trouxe para aqui? Fala com os meus irmãos também, qual é o motivo que eles estão aqui hoje? A gente pede, a gente só vai buscando quando a gente precisa de alguma coisa, a gente esquece de Te agradecer, Pai. Obrigada pela força de cada um de ter vindo até aqui hoje, Pai. Faz e planta no nosso coração, Pai, que Tu é o único motivo de tudo e que a gente não precisa de mais nada, Pai. Obrigada pela vida dos meus irmãos, obrigada pela vida de cada um que tem se levantado aqui, Pai, da Tua igreja. A gente está aqui para se prostrar e adorar, Pai, em espírito, em verdade, de todo o nosso coração. Não deixa com que seja uma noite que a gente está aqui erguendo as mãos sem saber porquê, falando palavras sem saber porquê. Não faz sentido, Pai, se não for de coração e para Ti, em verdade. A gente Te louva, Pai, e Te agradece por mais uma noite, em nome de Jesus. Como espero o dia
maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida vai declarando isso pro teu coração nessa noite. Eu não te troco por nada, Senhor. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Do meu amado, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Esse louvor, essa junção de louvores, eu tava observando a Mariana dançar. Eu não sei se vocês perceberam, mas teve um momento que a Mariana não tinha nada além de lágrimas para entregar para o Senhor aqui. Nada. Ela não tinha movimentos, ela não tinha uma performance, ela não tinha passos diferentes. Eu acho que ela não tinha nem força para entregar alguma coisa. A única coisa que ela conseguiu fazer foi se prostrar diante do Senhor e dizer assim: ó, eu não tenho nada, Senhor, eu não tenho nada além das minhas lágrimas. E é só isso que o Senhor quer. Eu creio, igreja, é só isso que o Senhor quer. Porque isso aqui, a Mariana ali prostrada, chorando e dizendo, eu nem sei o que passava na cabeça dela, mas ela estava ali, eu fico imaginando que ela estivesse pensando assim: tá, eu vou levantar, mas agora eu não consigo. E aí, Senhor? Tá, mas eu vou ir. Tá, e aí o louvor foi indo, vocês foram cantando, até que daqui a pouco ela levantou e foi. Porque é só isso que o Senhor precisa da gente. Mas a gente é tão orgulhoso que a gente não consegue dizer: Senhor, eu só tenho minhas lágrimas, eu não sei o que te apresentar aqui, eu não sei o que eu vou falar aqui, eu não sei o que eu vou cantar.
Mas eu só tenho para ti as minhas lágrimas, eu só tenho para ti o meu coração. Aí eu fui pensando na letra desse louvor. Meu Deus, eu não te troco por nada. Só essa frase simples a gente pensa assim: será que eu não trocaria o Senhor por uma performance linda, onde as pessoas vão me ver e vão me elogiar ou vão me reconhecer? Ou qualquer outra coisa que a gente possa dizer que facilmente a gente trocaria o Senhor por isso. Então esse louvor me constrangeu hoje. Essa ministração da dança me constrangeu hoje. Era o Senhor falando comigo, dizendo assim, ó: tu não precisa me entregar nada. Eu não preciso de resultado, filha. Eu não preciso que tu me apresente algo bonito. Eu só preciso das tuas lágrimas e da tua humildade. Então fica com isso no teu coração. Continua atento nessa noite. Fecha os teus olhos agora. Te concentra. Não te distrai. Sim, tu vai ficar atento aos teus filhos, às crianças. Tu vai ficar atento aos irmãos que estão do teu lado, mas não te distrai com coisas que não é para te distrair. Senhor, não nos deixa nos distrair, Pai. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós reconhecemos, nós te amamos, Senhor. A tua palavra, ela fala que aqueles anjos, eles ficavam dizendo todos os dias, dia e noite: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eles não se cansavam, eles não diminuíam a voz, eles não tiravam um tempo para descansar. Senhor, a tua palavra fala que era de dia e de noite, de dia e de noite, como esse louvor agora que foi cantado. Senhor, a gente se cansa muito fácil. Eu não quero mais me cansar, Senhor. Eu não quero mais falar um pouco, te louvar um pouco e aí me distrair com alguma coisa. Atrai o meu coração para ti nessa noite. Atrai os nossos corações para ti nessa noite, Senhor. Nos deixa sensíveis. Nos deixa sensíveis, nos deixa humildes, para que a gente possa, Senhor, se precisar, deitar. Se precisar, se jogar no chão e ficar ali prostrado. Se for só isso que tenha pra gente fazer nessa noite, é isso que a gente vai fazer. Recebe as nossas lágrimas, Senhor. Recebe a nossa total incompetência diante de ti. Senhor, nós somos totalmente dependentes da tua graça, da tua misericórdia. Nós não queremos, Pai, estar aqui nessa noite de qualquer jeito, desatentos, sem perceber o que o teu Espírito está fazendo, Senhor. Obrigada, Jesus. Agradece o Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu fui uma das pessoas que tu atraiu para esse ambiente, que tu escolheu para estar aqui nessa noite, sem nada para te entregar além de lágrimas, Senhor. Em nome de Jesus, continua falando conosco, Senhor. Continua falando conosco. Irmãos, Deus já está falando conosco. Não é a partir do momento da palavra que Ele vai começar a falar só. Ele já está falando. Deus falou contigo no meio dos louvores, no meio da dança, no meio de um olhar que tu cruza com alguém. O Senhor está falando contigo. Então continua atento. Não perde essa tendência que a gente tem, né? A gente vai se distraindo. Não perde a atenção nessa noite. A gente vai sim se movimentando para esse nosso segundo momento de palavra, onde a gente pode conversar, se expressar, ser parte desse momento. Mas não te distrai. Continua atento, porque o Senhor, Ele vai continuar falando contigo. A palavra, ela já está sendo derramada. A palavra, ela já está sendo derramada, ela já está sendo ministrada aqui no nosso meio. Amém? Amém. Graças a Deus.
Tu que está online. Boa noite, Letícia. Boa noite, Letícia. Fica atenta aí, viu? Cristiano Vidal, Pastor Alberto. Pastor Alberto e a galera inteira, pelo jeito, né? O Regis e a Maria. Graças a Deus, irmãos. Que bênção a gente poder ter esse momento, né? Esse momento de expressão, assim, do que... Olha aí! Boa noite, atleta. Tá firme e forte? Estamos escutando, né? Escutam? Sim. Que bênção. Graças a Deus, estamos aqui firme e forte aqui na nossa preparação, concentração para amanhã. E amanhã já vamos estar aqui com força aqui. Que bom vocês perseverando aí, fico muito feliz aí, meu coração fica radiante mesmo e muito grato a Deus, viu? Por esse culto de jovens aí, sendo uma referência numa geração tão difícil, né? Uma geração de adolescentes e jovens aí, tão difícil mesmo, né? Vocês são uma esperança aí pra gente, uma esperança para essa nação. Um beijo para vocês, Deus continue fortalecendo vocês nesse caminho, tá bom? Amém, pastor. Graças a Deus. Deixa eu mostrar uma imagem aqui. Mostra aí para nós. Estou conhecendo agora. Olha aqui, ó. Boa noite. Vanessa, aqui, Vanessa, são amigos aqui do Fabrício da Renata. Olha a Renatinha ali. Esse é o Gabriel. Oi, Gabriel. Prazer, Gabriel. Olha, mostra pro Gabriel, a galera que tá vendo ele aqui, conhecendo ele. A gente vai mostrar aqui, pastor, ó. Família aqui conhecendo os povinhos aqui também, estão bem felizes aqui. Um beijo, Deus abençoe vocês aí, tá bom? Amém, amém. Deus abençoe. Beijo. Graças a Deus. A gente está em oração, em clamor, assim, pela vida deles, né? Porque a gente sabe que eles estão ali num torneio na praia. E a gente tem a oportunidade de viver com eles esse torneio há algum tempo já. E é muito interessante, assim, como Deus vai falando conosco. Deus fala muito. Esses dias a Kate, essa semana, postou algo no Instagram. Ela falou, essa família forte respira esporte. Acho que foi assim que ela colocou, né? E essa é uma característica muito forte nossa, porque a gente sabe que é um ministério que Deus nos deu para proclamar a vida do Senhor. Proclamar o Evangelho através desse ambiente, que é mais um ambiente que Deus nos deu. E eles estão lá, missionários, nesse ambiente, mais um para ser a oportunidade deles viverem isso. Amém? A gente tem então a dona Janes. Boa noite, dona Janes. Glória a Deus. A dona Janes ela é visitante no culto de jovens, né? Porque nos demais ela já veio, eu já lembro dela. Glória a Deus. Boa noite, dona Janes. Bem-vinda, viu? Esse é um ambiente que te acolhe e fica muito feliz de te receber. Dona Jane, expressa no microfone o seu coração para os irmãos de casa também poderem te ouvir. Me sinto assim, afastada de Deus. Eu vejo as gurias sair, eu tenho vontade de vir. E parece que tem uma coisa que me segura, que eu não quero vir. E hoje as gurias disseram, mãe, vamos com nós na igreja? O Mustafa todo dia me pergunta, por que tu não vai mais na igreja? Um dia eu vou, eu disse para ele. E esse dia é hoje, eu quero que vocês me ajudem a não voltar mais não faltar mais, estar sempre junto com vocês, que aqui vai ser a minha casa, como disse. Muito obrigada. Desculpa, tá? Amém. Não tem por que pedir desculpa, dona Janes. Esse teu testemunho, presta bem atenção, esse teu testemunho é uma bênção para nós.
Porque a senhora está falando de uma natureza, dona Janice, que está em todos nós. Todos nós. O caminho que a gente faz para estar aqui todos os dias é só o Senhor para nos sustentar. É Ele que tem te sustentado. E com certeza, acho que foi a Alice que te falou, né? Tu tá em casa? Tu tá na tua casa, dona Janice. Glória a Deus. Obrigada por esse testemunho sincero aí, viu? E a gente vai estar assim orando por ti, te fortalecendo nesse, porque é esse ambiente que nos fortalece. Porque senão, nenhum de nós ia estar aqui, se não fosse essa comunhão verdadeira. Amém? Fica à vontade no nosso meio. Amém. E diante disso a gente tem recebido de Deus, assim, recebido muito, a partir desses últimos dias que a gente vem conversando. E aí a gente vem todo sábado vem antes do culto e senta para conversar sobre a palavra. E aí as palavras vão sendo trazidas. A gente coloca, todo mundo já conhece, né? A palavra no óleo, a gente vai colocando a palavra, vai. E aí ao longo do culto a gente até vai pensando numa coisa e parece que Deus vai direcionando para outra. E a Jéssica tem uma palavra que se encaixa assim exatamente nisso que a gente conversou e cantou, louvou, dançou desde o início do culto, porque ela fala sobre uma total dependência do Senhor, né, Gé? Uma total confiança, assim, sabendo que não interessa o que a gente vai viver, mas a gente sabe que é o Senhor que está cuidando de nós, e entra nisso que a dona Janice também abriu aqui agora. Então, fica à vontade para expressar teu coração. Amém. Boa noite, jovens. Dona Janice e Dona TT são jovens também. É o que a Mari falou mesmo. A gente vive nesse ambiente de palavra, né? Então, começa ali a segunda-feira o devocional. Na verdade, nossa semana começa amanhã, no domingo, né? Então, a gente tem palavra pela manhã, palavra pela noite. Aí, durante a semana, os devocionais, a gente vai digerindo o que a gente ouviu no final de semana. Vem o ETAP, depois tem as mulheres, e tem as reuniões online ainda, que alguns de nós participam. Então, a gente está inserido num ambiente de palavra, amém? Vocês creem nisso? Que a gente está no ambiente de palavra, que a gente está indesculpável quando alguém pergunta assim, você tem palavra? Nós estamos indesculpáveis. A gente tem palavra o tempo todo aqui. A gente está o tempo todo no ambiente de palavra. A gente sempre tem alguma semente para lançar na vida do outro, porque nós estamos recebendo da palavra aqui. E aí, na quarta-feira do ETAP, foi falado novamente, né? Não é novo isso que a gente aborda, mas, mais uma vez, fala muito profundo no meu coração. A gente foi tratando ali da caminhada de Paulo, e ele sofre um naufrágio. E no meio daquele naufrágio, novamente, ele é levantado pelo Senhor para ter uma posição, para falar, para trazer algo ali de um homem posicionado no Senhor. E aí, depois do ETAP, isso ficou no meu coração, e eu estava lendo ali em Mateus 10, podem ir já abrindo. E ali em Mateus 10, é um momento que Jesus ele vai enviar os discípulos pela primeira vez. Ele vai fazer um envio dos discípulos, e ele vai dando instruções ali de como que os discípulos teriam que ir para esse novo tempo, para esse envio dele. E ali em Mateus 10, versículo 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios, nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. E ali no 17... tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis. Mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios.
Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Até aqui. E aí eu fui fazendo, o Espírito Santo foi me trazendo a correlação de Paulo, esse homem ousado que fala, posicionado, nos momentos, nas circunstâncias, sejam elas favoráveis, sejam elas não tão favoráveis, e nesse envio de Jesus dos discípulos. Quando ele fala ali que não leva cinto, não leva sandália, não leva ouro, não leva prata, é como se ele estivesse falando para os discípulos: tudo que vocês tinham, a bagagem de vocês, deixa. Agora, eu que estou enviando vocês. Então, quando vocês forem expostos aos tribunais, nas prisões, não se preocupem com o que vocês vão falar. Não é mais o velho rudimento, as velhas práticas. Não é mais a bagagem de vocês, não é mais aquilo que vocês usavam. Agora é o meu Espírito que vai falar através de vocês. Então não se preocupem com isso. O Espírito Santo, o Espírito do meu Pai, vai te dar as palavras certas para que você fale. E eu fiquei pensando nisso, correlacionando com Paulo. O que Paulo tinha? Paulo tinha uma convicção de que não tinha tempo favorável para falar, porque ele não ia falar dele. Ele não ia falar da bagagem dele, ele não ia falar da sabedoria dele. Ele usava, sim, tudo que ele tinha de conhecimento no momento certo, mas ele sabia que ele estava submetido ao Espírito de Jesus, do Senhor, para que ele soubesse o que falar em cada momento. Então, não importa se ele estava preso, não importa se ele estava no naufrágio, ele se submetia a que o Espírito Santo queria falar naquele momento. E isso é que nos dá autoridade. Era isso que dava autoridade para os discípulos expulsar os demônios, curar os doentes. Era isso. Então, eu fiquei com essa palavra no meu coração, mais uma vez, o Senhor falando comigo assim, dessa ousadia de Paulo, mas pensando também nisso que Jesus instrui ali os discípulos. Quantas vezes a gente vai para as nossas relações, às vezes a gente não está sendo expostos assim, em tribunais, em coisas tão mais sérias, mas a gente está indo para as nossas relações querendo usar a nossa sabedoria, usar os nossos argumentos, os nossos rudimentos antigos, a nossa bagagem antiga. A gente não está largando tudo para que agora a nossa fala seja conduzida pelo Espírito. A gente não está vivendo essa sensibilidade que é o que a gente tem aprendido aqui. Porque o que esses homens precisavam para serem usados pelo Espírito Santo era de uma relação fina com Ele. Para que eles fossem sensíveis ao que o Espírito Santo queria falar naquele momento. E eu fiquei lembrando disso do tribunal, né? Eu lembro da audiência que a gente viveu com toda a situação do Omar, do doping. Eu lembro dessa audiência, que nessa audiência ele não podia falar. Muito interessante isso, pastor Tiago. Ele não podia falar. Então, ele ia ser julgado naquele momento ali. Teve uma sentença e ele não podia falar. Para ele poder falar, ali tinha que ser aquela bancada que aí no final abriu e perguntou para ele: tu quer falar alguma coisa? Já tinha uma sentença, né, estabelecida. E será que nesse momento eu sei que a gente, ali na hora, ele falou o coração dele. Ele falou baseado na emoção dele, ele falou baseado no sofrimento. A gente ainda não compreendia a plenitude do que era a ferramenta poderosa que é a fala. O nosso poder da fala. Porque imagina uma bancada abrir e falar: tá, tu quer falar alguma coisa? Olha que forte isso. A gente poderia ali ter dado um testemunho se nós tivéssemos essa consciência. A gente poderia ter falado de forma muito mais derramando ali o Espírito Santo, o entendimento do Senhor para aquele momento nas nossas vidas. Mas a gente muitas vezes se perde nas nossas emoções. Isso eu estou falando de algo extremo, né? Como eu trouxe ali de um tribunal. Mas é nas nossas relações do dia a dia. A gente se perde, a gente não quer ter essa sensibilidade. O que o Espírito quer falar aqui? Então eu posso ir, eu posso avançar.
O Senhor falou que eu posso avançar. O Senhor falou que Ele estava me cobrindo com o Espírito Santo dEle. Mas isso exige de nós mesmos, que a gente deixe as nossas ferramentas, os nossos argumentos, a nossa sabedoria, que a gente andou por muito tempo, para que agora nossa única dependência seja do Espírito Santo agindo através de nós. Então, isso que eu queria estar conversando hoje à noite com vocês e abrindo para participação, lembrando que é participativo nossa reunião, nosso culto, que eu creio que vocês trazendo a opinião, o coração, o entendimento de vocês, que essa palavra ganha corpo. Amém, Mari? Oi. Amém. Amém, Gé. Muito bom. Porque essa palavra é uma continuação, né? Realmente do ETAP, misturado com devocional, com reunião de mulheres. É isso que a gente fala, né? Que o Espírito vai fazendo, fala conosco numa reunião, daqui a pouco já leva para outra conversa. Porque em todo momento, como a gente falou agora no início do culto, Deus está falando conosco. Deus está derramando palavra, Deus está nos ensinando e realmente, quando tu vai falando, Jéssica, e nos conduzindo através dessa palavra, para mim o que vai me chamando a atenção, assim, eu incentivo vocês a participarem, sabe? A serem realmente parte desse ambiente. Isso que a Jéssica falou, de quando uma palavra é trazida, ela ganha realmente corpo quando a gente vai participando. Porque daí uma coisa que a Ana fala conecta com o que a gente estava pensando, já dá mais corpo para esse ensino que foi sendo gerado. Então vai ganhando uma proporção muito maior, né? E aí ela vai se multiplicando. E esse momento que o Senhor fala para eles que eles não precisam se preocupar com o que eles vão falar. E esse link que tu faz com a vida de Paulo, para mim é crucial, assim, porque o que a gente tem aprendido que Paulo estava vivendo era uma situação onde ele sabia que ele podia morrer. Sabia que qualquer coisa que ele falasse ele poderia morrer. E hoje eu fico pensando na minha vida, eu por tão pouco eu não falo coisas, ou a gente deixa de falar coisas porque a gente tem medo de coisas muito pequenas. Não é nem da morte que a gente está falando. E Paulo, nessa situação, expressa uma coragem e uma total dependência do Senhor que a gente sabe que a gente precisa ter, mas por causa da nossa natureza, da nossa carne, a gente acaba não se submetendo ao Senhor do jeito que tem que se submeter, né? Então, já tem gente com o microfone, né? É o Mateu. Amém, Mateu. O aniversariante, exatamente. Fica à vontade. Eu queria falar que essa coisa da minha mãe que falou, tipo, de a gente falar, na hora que eu queria falar também que na hora que não é pra gente falar, a gente fala, e na hora que é pra gente falar, a gente não fala, e a gente acaba não ensinando nada para as outras pessoas. Som. Agora sim. É muito bom essa palavra para a gente refletir. Estava olhando aqui o ambiente hoje, aqui, nosso ambiente é um ambiente bem materno, né? Tem muitas mães aqui no meio de nós, assim, e a gente tem falado desse tempo, desse envio de Paulo, né? Da igreja local, a força que a igreja local tem. E quando os discípulos são enviados aqui, de não levar nada, né? O Senhor fala para eles que eles já estão supridos em tudo. Eu fiquei pensando, essa força que a igreja local nos dá, essa direção, né? Porque às vezes a gente quer carregar essas bagagens para onde que nós estamos sendo enviados. Isso vai nos impedindo de estar discernindo esses momentos, né? Hoje, vendo aqui mães, aqui o ambiente maternal é um ambiente que muitas vezes ele é aplacado por uma comoção, por um fluxo de muita emoção, assim. E a gente sabe também a força que as mães têm, as mulheres têm em oração, para que quando nós formos enviados como
pastor está lá enviado, o Vidal está lá enviado, os nossos irmãos que estão no campo, o Rocha aqui com a figura da Laura aqui, o Mateus. Então, a gente é essa igreja que tem esse suporte de oração também, para aqueles que estão sendo enviados, para que eles não se distraiam nesse envio, né? Eu fiquei pensando, né, hoje sobre isso, assim, vendo esse ambiente aqui, cheio de mulheres, né, cheio de mães, e fiquei pensando o que a gente não precisa levar, que está impedindo a gente, da gente não estar discernindo, não estar ouvindo a voz do Senhor, o que o Espírito está falando para nós aqui. A gente tem que estar em oração mesmo, para que esses que estão no campo, nessa linha de frente, para que estejam municiados e atentos, assim, não também largar nossos irmãos que estão no campo, que às vezes a gente envia eles, mas não está próximo, não está acompanhando, não está cuidando, né? O Senhor deu uma palavra aqui para os discípulos, né? E eu fiquei pensando sobre isso, o quanto que eu tenho sido abastecido a partir desse lugar, que até no Etap falou, né? O pastor falou, essa figura de Paulo, onde que ele era enviado. Eu me sinto aqui em Antioquia, como Paulo, sendo enviado quando eu volto aqui do clube. Eu me sinto aqui enviado aqui de novo, abastecido. Eu venho aqui, né, nesse ato de fé, assim, porque às vezes cansado, às vezes exausto, mas aqui renovado no Espírito quando eu encontro vocês. Quando eu encontro vocês, esse ambiente de palavra, esse ambiente que tem renovado a gente, assim, e tem cuidado de nós. Amém, amém. Graças a Deus. Eu queria só destacar ali o verso 16 do capítulo 10. Esse mesmo capítulo que tu leu, Jéssica, Mateus 10. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas, ou simples, né? Tem algumas versões, né? Simples como a pomba. Porque é interessante essa questão da prudência e da simplicidade. Então, essa humildade de coração e, ao mesmo tempo, essa angústia, essa tensão nos ambientes. A gente precisa estar aquietado para estar discernindo os ambientes. Porque quando fala ali, para a gente não se preocupar com o que a gente falar, porque vai ser ministrado, não é algo que a gente não vai ter controle. A gente precisa estar muito atento àquilo que já foi ministrado no nosso coração. Os discípulos já tinham uma caminhada ali com Jesus, já tinham uma caminhada, e Jesus fala ali para eles, né? Mas quando vos, verso 19, mas quando vos entregarem, não estejais cuidadosos de como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então é uma atenção que a gente tem que ter para aquilo que a gente precisa trazer à memória, porque não vai ser algo que vai ser, vai nos levar místico ou num transe. Não, a gente precisa estar consciente do que a gente vai falar, pelo Espírito, porque é o Espírito que vai ministrar o nosso coração. Então é essa prudência, sabe, essa simplicidade. Às vezes a gente está com uma palavra eloquente, a gente está cheio com obesidade intelectual e está trazendo algo técnico, sabe, está sendo legalista e não está trazendo no Espírito, porque a gente não está tendo essa prudência. Então a gente vai estar sendo inseridos no meio de lobos, como ovelhas, para ter essa humildade, para ter essa prudência, essa simplicidade e ouvir o que o Espírito vai estar ministrando. Porque o Espírito do Senhor ministra com o nosso Espírito. Amém, irmãos? E a gente vai ali e se posiciona, como tu bem falou, né, que a gente está estudando ali. Era o Espírito que ministrava no coração de Paulo, para ele discernir, para ele entender, para ele saber como se direcionar para a autoridade, como se direcionar, né, para aquelas pessoas que estavam ali, que linguagem ele tinha que trazer. Era o Espírito ministrando com Paulo, a partir de um coração aquietado, humilde. Glória a Deus por essa palavra, Jéssica. Amém.
essa palavra, ela se faz muito presente, né? Mas antes, eu queria comentar duas coisas. Eu queria comentar a Letícia aí conosco, e muito participativa, e escrevendo. Estou muito feliz, hein, Letícia, de te ver aí. E olha aqui, ó, tu estando aí, tu já tem condição de apertar os seus amigos online. Cadê esses adolescentes? Cadê a Martina? Cadê o Rafa? Cadê a Alicia? Eles precisam estar aí também. Cadê as gurias aí que são tuas parceiras? Tu já tem condição de apertar elas, tu entendeu? Sim? Isso aí. E aí, o que a gente tem que clamar agora? Por perseverança. Então, é constância, é sábado após sábado, a gente juntos e tu perseverando nisso. E outra coisa que eu queria comentar é sobre a Dona Janes. A Dona Janes, eu fiquei muito feliz de ver ela aqui, porque nós tivemos... A Dona Janes é minha aluna na PADEV, ela faz parte do projeto do idoso. E nós tivemos uma experiência essa semana, eu e ela, que foi numa aula. Eu estava passando ali uma música, e essas músicas agitadas, muitas vezes a gente não dá muita ênfase para ela, né? Então a gente vai ali, dança, mas a gente não para ouvir o que quer dizer a letra. E aí a gente estava ali na aula e tal, e eu tinha passado a música aquela, Eis que estou à porta e bato. E aí nós dançando ali, e ela parou a hora de tomar água, né, Dona Janes? Ela pegou e falou assim, o que essa música está falando? Eis que estou à porta e bato. Então quer dizer que o Senhor, Ele bate na porta, mas a gente que tem que abrir. Ele não chega arrombando. Ele diz, eis que estou à porta e bato, e se ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, ele está batendo. E a Dona Janes disse, ele está batendo na minha porta há muito tempo. Ele está batendo e eu que não estou querendo abrir. Não é que ele não está aqui. E aí ela fez a referência de estar vindo na igreja, né? Que ela não estava vindo, que ela via que o Mustafa falava... Ela falava para o Mustafa, Mustafa, tu tem que ir na igreja. Aí Mustafa, tá, por que tu não vai? Aí na sinceridade da criança, a criança, ela nos coloca no mato. Tá, mas como assim? Se é tão importante para mim, por que não é importante para ti? Então, a gente se torna referência também deles, né? E o Senhor, Ele tá batendo a porta mesmo. E basta a gente abrir. Como a Dona Janes falou, ela precisa de ajuda, porque a gente está falando de uma constância. A Dona Janes disse, eu preciso que vocês me ajudem a perseverar aqui, a continuar vindo. E é o que a gente precisa também, orar pela vida da Letícia, orar pela vida, né, desses, do pessoal online. Tá lá no fundo também, é a Gabi e o Miguel. O Miguel também lá tão firmes. A Maria. Eles dançam muito, né? O pessoal está dizendo aqui que vocês dançam muito. Tem um pessoal que ele vai se destacando online, né? Porque é por esse empenho que a gente precisa ter. E aqui nessa palavra ele fala que quando os discípulos eles são chamados e escolhidos, e eles são escolhidos a dedo, eles são escolhidos para cumprir uma missão, e ali no meio da palavra ele vai falando sobre como que eles têm que se portar. E aí o que me chama a atenção é quando ele diz ali que quando eles forem de cidade em cidade, em casa, quando eles forem recebidos, o que eles têm que fazer? Eles têm que perceber se eles foram recebidos, se há uma honra, se não há, sacode a poeira dos teus pés e sai. Sai porque tem outras pessoas querendo, tem outras pessoas que nós precisamos ter esse olhar. Então nós precisamos, porque que linka com isso da Dona Janes? Porque tem pessoas que estão do nosso lado e estão pedindo ajuda. E tem pessoas, só que a gente precisa saber ler essa ajuda. Como que a gente lê essa ajuda? Como que a gente percebe individualmente a estrutura de cada um?
Aqui, esses 12 discípulos, eles foram escolhidos para saber discernir a estrutura de cada um, junto com Jesus. Eles eram instruídos ali de como cuidar de cada um. Então, como que a gente precisa e como que a gente enxerga esse auxílio, essa ajuda para os nossos irmãos? Como que agora a gente vai cuidar para conseguir perseverar, né? Então, esse que é a função do pastoreio, essa que é a função do cuidado com as pessoas, é tu não padronizar, mas é individualmente nós sabermos como auxiliar cada um. Hoje a gente estava se arrumando para sair e aí ela disse assim: tu tem que me ensinar para Flor, tu tem que me ensinar a música lá que a prof. Alice está falando. E a gente encostou ela da porta. Daí a Flor foi lá e começou ela: essa aí mesmo, eu tenho que aprender. Para chegar lá na igreja eu quero estar tinindo. E aí eu achei engraçado. E depois a gente se arrumou, tomou banho. E aí quando eu cheguei lá em cima para ver ela, eu disse: olha, tu tá toda bonita hoje. Ela disse: eu dou igual a prof. Alice. Eu disse: meu Deus do céu, Alice que se cure agora, porque assim, ó, ela tá tudo. E ela vem demonstrando esse carinho. Ela tá na igreja há muito tempo, porque ela vem demonstrando um carinho pelo Tiago. Ela tem um carinho pelo Tiago que ela faz as comidinhas. Mostra o pastor Tiago, vou levar o pastor Tiago, sabe? Então ela tem um cuidado com a igreja. E hoje isso aqui é um selo dela, assim, de ela começar a abrir o coração dela para estar aqui conosco, sabe? Porque a imperfeição, ela sabe que a gente tem lá dentro de casa. Ela é a pessoa que está lá conosco. Ela é a pessoa que está lá para dizer: ó, tá errado, tá certo. E agora ela vai conseguir ter mais essa noção de nos cobrar e de abrir o coração dela para nós. Porque muitas vezes a gente tem uma relação superficial. Mas a partir de hoje eu creio que vai ser uma relação muito mais de mãe e filha, de irmãs e de netos, e com honra mesmo, sabe, uma com a outra. Então isso aqui para mim está sendo um dia muito, muito lindo, muito especial mesmo. É isso que eu queria falar. Tu vê como essa batidinha. Tem alguém que quer falar aqui? Não, porque a câmera estava aqui. Tá. Mas isso, tu viu só, Alice? Tu viu? Tu viu como o professor influencia? Essa aí é... Não, eu imagino, Janice, ela se vestindo em casa e pensando: é isso aí, dona Janis, viu? Ficar estilosa igual a Alice. Não é Janis? Ah, tá. Então não é... Gente, o nome é de um jeito, a gente decidiu chamar de outro. Ah, tá. A gente, como é íntima já, então a partir de agora é Jane. Então tá. Então fechou. O nome é de um jeito, a gente, como decide, faz de qualquer jeito, a gente vai chamar ela de Jane. Mas isso é muito forte, né? A gente ri e realmente é muito legal de conversar sobre. Mas, galera, é muito forte o que é uma referência. E uma referência que não faz força para ser uma referência. Alice não sai de casa dizendo: eu vou me vestir assim, porque daí eu vou... Não, ela é desse jeito. E a gente não tem nem noção. A Alice não fazia nem ideia de que ela te impactava com isso. A gente não faz nem ideia do que a nossa vida impacta a vida de outra pessoa. O que a Mariana fez aqui hoje. Ela não fez para que isso impactasse a vida de alguém, não. É porque isso era o que ela estava vivendo nesse momento. É o que a Alice vive todo dia, é o que a gente vai vivendo todos os dias. Isso vai ficando expressado. Por isso que essa característica, enfim, que todos vocês foram citando, desse ambiente de cuidado. O Mateus até falou: o que a gente pensa em falar e quer falar, não fala. Ou quando não tem que falar, fala, e aí quando tem que falar, fica quieto. E isso é por quê? Porque a gente ainda tem medo
das coisas. Eu tenho medo de me vestir diferente. Eu tenho medo de falar uma coisa para alguém. Que a pessoa vai ficar brava. Então, a gente vai se movimentando por medo. E aí, para a gente já ir finalizando, e se tu tem mais alguma coisa, se alguém mais tem alguma coisa para contribuir, fica à vontade. Aí do online também. Mas eu fui lendo um pouco à frente, Jéssica, e ele vai falando ali que, logo depois desse versículo que tu finaliza, ele começa a falar o que vai acontecer daqui para frente até que o Filho do Homem venha. Ele começa a falar que irmãos vão trair, pais vão, enfim, vai trazendo um monte de situações que vão acontecendo. Mas, no 26, ele fala assim, não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras. O que eu sussurro em seus ouvidos, proclamem dos telhados. E aí vem o ponto principal. Não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então, meu Deus, é muito forte isso. Porque a gente vai ficando ansioso. Aí daqui a pouco a Janice estava ali, quando é que minha mãe vai perceber? Mas eu queria que ela fosse no culto. Mas eu queria que meu irmão se convertesse. E meu marido que não é. E o Senhor está falando aqui, que não tem nada que fuja do... Ele está falando, não fica com medo dos que querem matar o corpo. Esse é o máximo, acho que para nós, né, dos nossos receios, dos nossos medos. Meu Deus, eu vou morrer. E Deus está falando aqui, olha, o único capaz de ir no inferno se precisar é Ele. É o Senhor, então a gente não tem nada que a gente tenha que temer. Então esses testemunhos hoje, eles são testemunhos de força, né? de impulsionamento, de mostrar para a gente que, olha, não tem atraso ou pressa nas coisas de Deus. Ele não faz as coisas com pressa, Ele faz as coisas na hora certa. Ele desperta a Dona Jane para vir aqui na hora certa. Mas a gente, porque a gente ainda é muito imaturo, a gente vai querendo acelerar ou segurar alguns processos, né? Vamos finalizar, mas esse testemunho da Dona Jane com a Alice, olha o que diz ali no versículo 40 e 41. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa de um profeta. E quem acolhe um justo por causa da sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. O que está acontecendo com a Dona Jane? Ela está recebendo a Alice no coração dela. A Alice é a figura da igreja. E o que está acontecendo com ela é isso que está aqui no versículo. Quem recebe um profeta, ele também vai receber a mesma recompensa de um profeta, que é essa transformação na mente que ela está recebendo. É nas vestes. Poxa, Jesus está batendo na minha porta, tem alguma coisa acontecendo. Muito interessante isso, porque a Alice foi enviada ali na APADEV para viver tudo isso. Vai que o Espírito vai te dar forma, e o Senhor tem dado essa graça ali através da dança, e quem está recebendo ali no coração está recebendo essa recompensa de quem foi enviado ali, né? Muito, muito lindo assim esse testemunho mesmo. Vamos nos colocando de pé. E eu queria propor para a gente estar orando com algum irmão agora nesse final. Orando e encorajando o nosso irmão. Encorajando o nosso irmão a confiar no que o Espírito Santo está fazendo. A confiar naquilo que o Espírito Santo vai dar para nós de ensino. Nós temos recebido, Dona Jane, muito ensino, muita palavra. E que o Senhor nos dê essa sensibilidade e nos traga a memória nesses momentos assim, o que nós temos que falar? Com quem que nós temos que falar? Ora assim pelo teu irmão nessa noite, ora clamando assim para que a gente ande nessa confiança mesmo que Paulo tinha, que o Senhor tire de nós assim, Pai, toda
toda a nossa bagagem antiga, tudo aquilo que ainda nos prende de anunciar o teu evangelho. Às vezes a gente se prende a uma forma de falar. Ai, mas como que eu vou naquele lugar? Como que eu vou falar com aquela pessoa? E se eu for exposta? Ô Senhor, arranca de nós esse nosso medo, essa nossa autopreservação, mas nos dá, Senhor, um coração confiante, sensível à Tua voz, confiante de que o Teu Espírito Santo vai nos guiar em tudo que nós formos falar, que nós somos apenas instrumentos, Senhor, nas Tuas mãos, que não é, Senhor, a nossa eloquência, não são palavras convincentes, não é a nossa experiência de vida, não é a nossa sabedoria humana, Pai, não é o nosso estudo, o nosso conhecimento intelectual, mas mulheres e homens, Senhor, posicionados como Paulo, Senhor, que independente das circunstâncias, Senhor, falavam porque sabiam que estava no Teu coração. Nos dá, Senhor, nessa noite um coração sensível para a Tua voz, sensível ao Teu Espírito Santo, que sejamos pessoas que têm um ouvido para Ti, pessoas que têm uma sensibilidade porque caminham contigo, reconhecem a voz do bom pastor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda nessa noite. Amém. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. O teu nome é cura, é poderoso, a vida traz e destrói cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Aleluia, glória a Deus. É isso que a gente precisa, irmãos, uma voz que vem do alto pra gente declarar o nome do Senhor. Ser essa voz que clama no deserto, é isso que ficou no meu coração nessa noite. Tem uma voz pra nós como igreja, amém? E agora pra gente finalizar dançando juntos, antes de a gente cantar o nosso parabéns pro nosso aniversariante. Primeiro a gente vai se alegrar mais um pouco com um louvor que eu não preciso nem dizer qual que é, porque depois do que a gente conversou hoje, todo mundo já sabe, né? E a dona Jane vai dançar aqui junto. Tá todo mundo preparado para cantar Que Eis que Estou à Porta e Bato? Vou convidar a nossa ministra Victoria para me ajudar. As gurias da dança já podem vir aqui pra frente já. A dona Jane também. Amém? Galera de casa também já tá se posicionando ali, ó. Vamos começar com as palmas, então. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu Aleluia! Eu já quero chamar aqui, no meio dessa alegria, o nosso aniversariante do dia. Vem aqui, Mateus. Vem aqui com a gente. Quantos anos você está fazendo, pessoal? Fazendo 9 anos. 9 anos! Meu Deus! Daqui a pouco tá na Dole Grupo lá com a gente. Eu queria chamar tu, amor, aqui pra orar pelo Bateu. Antes da gente cantar parabéns. Não, vem aqui, abraçar. Oi. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus aí, Mateus. Estende tuas mãos pra cá. Vamos estar lá orando pela vida do Mateus, mas pela vida de uma geração. A gente clama aqui pela vida de uma geração toda, né? Que vai crescer amando a palavra do Senhor. É isso que a gente ora pela tua vida, viu, Mateus? A gente ora no nome de Jesus, Senhor. Que o Mateus, ele cresça amando a tua palavra, Senhor. Que ele cresça buscando a tua palavra, Senhor. É isso que a gente crê, Pai. Que a tua palavra, Pai, é tudo que o ser humano precisa, Pai. Por isso, Pai, continua, Senhor, dando graça, Senhor, no crescimento dele, em estatura. Que ele seja um menino obediente. Que ele continue, Pai, se tornando esse homem, Pai, que tu está formando, Pai, segundo o teu coração, Pai. É isso que a gente clama, Pai. Por isso dá graça, Senhor. Dá graça para Jéssica e para o Omar, como pais, para saberem conduzir ele, ensinar, educar. Dá graça também para as lideranças. Dá graça, Senhor, para o pastor que acompanha a vida dele, Senhor. Que no nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Pai, que os pés dele, Pai, fiquem firmes, Pai, nessa caminhada, sem vacilar, Senhor, em nenhum momento. É isso que a gente clama, Senhor, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 1, 2, 3. Oh, parabéns pra você. Oh, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de e com Deus, ao seu lado, no eterno poder, que a vida lhe seja Glória a Deus. Amém, pessoal. Amém. Pessoal de casa, lindo ver vocês hoje aí. A gente fica muito feliz de ver que vocês estão aqui conosco. Boa noite. Até amanhã de manhã.